E aí, moçada, cabeças pensantes, voltamos para esse bloco, tratando uma questão vista no bloco anterior, que é um texto da revista História Viva e que fala de José de Alencar. Então, esse é o texto e essas eram as opções. Então, qual seria a resposta para essas alternativas? A letra D, a digitalização dos textos de José de Alencar terá importante papel na preservação da memória linguística e da identidade nacional. Na verdade, eu botei assim, quem foi José de Alencar? Porque eu vou falar um pouquinho desse autor, falar um pouquinho de literatura para vocês. Mas, na realidade, essa questão não necessariamente você precisava ter um conhecimento de quem foi José de Alencar ou coisa do tipo. Estava se perguntando sobre a questão da digitalização da obra dele. Ou seja, o que isso traria de benefício. E aí, obviamente, a opção D marca que a digitalização dos textos de José de Alencar terá importante papel na preservação da memória linguística e da identidade nacional. Afinal de contas, ele foi um dos escritores mais importantes da nossa literatura. Então vamos ver um pouquinho sobre José de Alencar. Quem foi José de Alencar? Bem, José de Alencar nasceu em 1829 e morreu em 1877. Foi romancista, dramaturgo, jornalista, advogado e político brasileiro. Ou seja, ele exercia multifunções, multiatividade. Era um cara extremamente focado nas mais diversas áreas do conhecimento e nas mais diversas áreas de trabalho. Foi um dos maiores representantes da corrente literária indianista. Corrente literária indianista, a gente vai falar sobre ela, que abarca romances relacionados com o índio. Tá? Destacou-se na carreira literária com a publicação do romance O Guarani, que é um romance indianista, em forma de folhetim, no Diário do Rio de Janeiro, onde alcançou enorme sucesso. Seu romance O Guarani serviu de inspiração ao músico Carlos Gomes, que compôs a ópera Guarani. Falar do Guarani, aqui vem dizendo em forma de folhetim, é porque era publicado, me perdoem, o nome está dizendo Diário do Rio de Janeiro, então eu imagino que a tiragem desse diário era todos os dias, eu entendo que seja assim. Então, não sei se diariamente vinha trechos do romance nesse jornal, mas se vinham os trechos 2, 3, 4, 5 vezes por semana, ou se vinha realmente todos os dias, eu peço perdão, eu não sei. Mas ele continha nesse Diário do Rio de Janeiro. Então, todo dia as pessoas iam, porque compravam o diário, viam lá trechos do Guarani. O Guarani, ele retrata o índio como herói. Esses romances indianistas têm essa característica de colocar o índio como um herói nacional. Fazem parte de uma primeira fase do romantismo no Brasil. E que tem como o seu principal expoente na prosa, que a gente divide o romantismo entre prosa e poesia, traz na prosa José de Alencar como seu expoente, sem sombra de dúvida. O Guarani tem a famosa história de Ceci e Peri. Peri, um índio que representa o herói, e naquele momento a gente não quer mais reproduzir o herói europeu, que vem importado dos nossos colonizadores portugueses. A gente quer um herói com características, com identidade brasileira, e melhor do que isso, do que o representante mesmo dessas terras, que seria o índio, nada melhor do que o índio. Então, você tem toda uma trama, um romance em cima disso, de você ter um herói, que é o índio, com Peri, com Ceci, que não é uma indígena, ela é uma europeia, filha de uma família abastada, enfim. E aí surge esse romance que, obviamente, tem lá suas tramas, e é uma literatura, gente, o Guarani é uma literatura obrigatória, não só para a prova de Enem, como para qualquer outro exame que vocês façam, como vestibulares ou outros, tá? E serviu como inspiração ao músico Carlos Gomes, que compôs uma obra, que é a ópera famosíssima Guarani. É aquela que é tocada na abertura da Voz do Brasil, que vai ao ar às 19 horas na Rede Radiodifusora,
Então toca. Pam, pararam. Não, melhor não cantar, né? Cantar, ó, pô, não vai dar certo. Vamos lá. José de Alencar criou uma literatura nacionalista onde se evidencia uma maneira de sentir e pensar tipicamente brasileiras. Daí a figura do índio, do indígena. Suas obras são especialmente bem-sucedidas quando o autor transporta a tradição indígena para a ficção. Tão grande foi a preocupação de José de Alencar em retratar sua terra e seu povo, que muitas das páginas de seus romances relatam mitos, lendas, tradições, festas religiosas, usos e costumes observados pessoalmente por ele, com o intuito de, cada vez mais, abrasileirar seus textos. Então, vocês vejam que os textos de José de Alencar trazem toda essa carga de mitos, de lendas, de costumes da época. Por isso que a questão, né, por isso que eu disse, eu preciso saber muito do José de Alencar para responder a questão, né? Vou até voltar à questão. Eu precisava saber muito sobre o José de Alencar para responder a questão, não. Mas se eu soubesse um pouquinho de José de Alencar, eu saberia que a digitalização dos textos dele terá um importante papel de preservação na memória linguística e da identidade nacional. A identidade nacional, porque as obras de Alencar trazem essa marca dos mitos, das lendas, dos costumes daquela época, o que constrói a identidade do povo brasileiro. É até então extremamente influenciada pelo nosso colono, pela Europa, enfim, não é? Então, por isso, esse trechinho dessa preocupação dele em registrar essas tradições que são de suma importância para a memória linguística e histórica do povo brasileiro. Principais obras de Alencar: o Guarani, Iracema, Lucila, Senhora e o Gaúcho. Alencar, como eu disse para vocês no início, ele pertence, por que não, à primeira geração romântica. Eu vou usar esse romântico com uma licença em letra maiúscula. Só com permissão de usá-la maiúscula, para não usar o romântico minúsculo, né? Porque esse romântica seria diferente de romântica. A gente pode até falar disso agora, a diferença entre romantismo, escola literária, e o romantismo o ser romântico, né? O amante à moda antiga, essas coisas todas. O ser romântico, ele sempre existiu antes da escola literária, depois da escola literária até os dias de hoje, né? O romantismo ele existe até hoje. Agora, a escola romântica, não. Ela tem o seu tempo em que ela é dividida em três gerações, tá? Em 3 gerações. E essa escola romântica não traz só romance, né? Ela tem uma escola, a segunda, que a gente vai ver posteriormente, que tem como ícone, né? Um poeta chamado Álvares de Azevedo, é chamada de ultrarromântica. Nela traz muito uma carga de pessimismo, mal do século, todas essas expressões nós vamos ver depois. Então não é só romântico de amor, né? A escola literária romântica não é essa, do amor, tá? Então, essa primeira geração romântica, ela tem na poesia uma característica na poesia muito nacionalista e até mesmo ufanista. O que seria ufanismo? O que seria uma pessoa ufanista? A gente sabe que existe o patriota.
Patriotismo. Patriotismo é aquela pessoa que reconhece a sua pátria, que ama a sua pátria, que mais entende essa pátria em todos os aspectos, vê nela, adora, ama, idolatra, mas vê que nessa mesma pátria tem problemas, que ela não é perfeita. Mas apesar disso, eu sou patriota, eu respeito os símbolos nacionais, sou um cidadão participativo e tenho um amor tamanho em morar nesse país. Mas sei que nele há uma série de mazelas, uma série de problemas. Mas mantenho meu espírito patriota. Agora, meu espírito, melhor, patriótico. Agora, o ufanista não. O ufanista, ele entende que isso aqui é o melhor lugar do mundo, que não existe lugar melhor, que tudo aqui é perfeito. Então você vê que é um exagero. É um patriota elevado ao quadrado, é um patriota exagerado. Então, ele vai acreditar que tudo que tem aqui no país é melhor do que qualquer outra coisa. E na verdade, as coisas não funcionam assim, é um exagerado. Então, nessa poesia de primeira geração romântica, a gente percebe o ufanismo. E aonde a gente quer chegar, que é a prosa, eu tenho também o nacionalismo. A gente tem que entender, quando a gente fala em literatura, a gente não tem como ignorar todo o contexto histórico e social. Nós temos que entender que a gente se tornou independente há muito pouco tempo. A gente tem uma independência proclamada há muito pouco tempo. A gente vem de colônia de Portugal, então a gente está herdando todas as histórias, toda uma identidade muito parecida com a do meu colono, muito parecida com a do meu colono. E nesse momento esse nacionalismo, ele traz muito essas marcas do colonizador. A gente tem uma identidade que, na verdade, não é muito nossa, a gente pega emprestada. Então, esse sentimento nacionalista aqui, ele vem presente na prosa. Então, qual seria o melhor representante do herói, para eu ter como herói nacional? Qual seria? O índio. Primeiro que ele é o primeiro habitante. Desculpa a redundância do primeiro habitante. Mas, enfim, ele chega, é o verdadeiro dono dessas terras. Agora, eu teria o branco, mas o branco, ele veio de fora, ele é o europeu. O negro, primeiro que é uma situação muito ruim, porque o negro é escravo. Além disso, ele também não é originário desse território, ele vem da África. Então, o índio é o melhor representante brasileiro. Então, por isso, criam-se as obras indianistas. E aí eu tenho as obras indianistas Guarani, Iracema, como principais. Aqui estão todas as obras de Alencar? Não, são muitas as obras. Vocês viram que ele escrevia teatro, ópera, livro, tem um monte. Eu destaquei as principais, que assim, Cláudio, quais obras de Alencar nós deveríamos ler? São essas aqui: Guarani, Iracema, Lucila, Senhora e o Gaúcho. São divididas aqui em temas que o Alencar pega. Olha só, vamos ver que temas são esses. Guarani e Iracema são indianistas. Iracema dos lábios de mel. Inclusive no Ceará você tem uma estátua de Iracema lá. Então trata como tema, como personagens principais, né,
Tem o Birajara também, mas esse a gente não é uma obra de relevância. Mas o Guarani Iracema, sim. Lucila e Senhora já retratam os costumes da cidade. Ele vem e faz um romance de cidade. Como tema, a cidade. Um romance metropolitano. Então, aqui eu tenho os índios como base do romance. Aqui eu tenho a cidade, o dia a dia da cidade, as coisas que aconteciam, sobretudo do Rio de Janeiro. E o Gaúcho é uma obra, o nome já diz, é redundante falar da onde é o Gaúcho, né? Ele também inicia aqui uma produção regional, para falar especificamente de uma determinada região do país. Ou seja, ele está falando aqui especificamente do sul, do Rio Grande do Sul. A gente vai perceber na literatura mais à frente, as questões regionalistas que falam sobre a seca do Nordeste, muito explorada, amplamente explorada em outras questões, enfim. Mas aqui a gente tem um esqueminha das principais obras de José de Alencar. Autor que precisamos estar atentos na prova do Enem. Moçada, espero que tenham gostado. Bons estudos, cabeças pensantes, não parem de pensar e até a próxima aula.